Basicamente, tudo aquilo que eu falei que é importante que você coloque dentro do seu portfólio de programador freelancer, tá? Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e a ideia do vídeo de hoje é mostrar para você como montar um portfólio de programação. Como que você cria um portfólio para expor seus projetos, suas habilidades, suas competências e conseguir projetos, seja como programador freelancer ou então conseguir oportunidades de emprego, caso você queira atuar como programador funcionário. Nesse vídeo eu vou te responder tudo isso, então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar, inclusive, como que você consegue desenvolver o seu projeto, desenvolver o seu portfólio, mesmo que você não tenha muita aptidão para a parte de design. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre a criação de um portfólio para programador que quer atuar como funcionário. E a segunda parte, a criação de um portfólio para programadores que querem atuar como freelancers. Agora a gente vem aqui para minha tela e eu vou mostrar para você o passo a passo que você deve seguir para criar o seu portfólio para atuação como programador funcionário. Vamos lá. Seguinte, onde que a gente monta um portfólio? Primeiro passo aqui. A gente pode estar criando um currículo digital através do LinkedIn. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu mostro que o LinkedIn é a melhor opção para você ter um currículo hoje em dia, um currículo de programador. Só que você tem que tomar muito cuidado. O seu LinkedIn deve estar muito bem organizado, muito bem ajustado, com todas as informações necessárias. Por lá, muita gente vai te encontrar e aí você tem grandes chances de fazer um networking e conseguir oportunidade de emprego lá pelo LinkedIn. Então, LinkedIn é o primeiro passo. Só que você também pode explorar outras formas, como, por exemplo, utilizar o GitHub como o seu portfólio para ser funcionário. Presta atenção, eu sempre critico quem é freelancer e utiliza o GitHub para poder expor os projetos. Afinal de contas, quando o cara tem uma atuação freelancer, ter o GitHub como portfólio não faz sentido. Para armazenar arquivos, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Está até correto fazer isso. Mas se o seu foco é ser programador como funcionário, então sim, você deve ter um perfil dentro do GitHub e pode colocar o seu portfólio lá dentro. Dá para você criar como se fosse um hot site dentro do GitHub e aí você dispor os seus projetos lá dentro. Mas só que nada em nenhum momento vai substituir esse terceiro item, que é você ter o seu domínio próprio. Por exemplo, joaodasilva.com, joaodasilva.dev.br, .com.br, enfim, nada vai substituir o seu próprio endereço. Mesmo que você tenha o foco de atuar como funcionário, ter o seu endereço registrado como .com, .net, .dev.br, .com.br, a extensão não importa muito, mas você tendo o seu endereço próprio, isso já vai passar uma credibilidade muito maior para o seu futuro contratante, mesmo que o seu foco seja atuar como programador funcionário. Então, não marca bobeira, cara. Isso daqui é meio que uma regra, se você quiser se destacar dentro do mercado de desenvolvedores. A grande massa dos desenvolvedores ficam com os portfólios tudo zoado, né, em endereços gratuitos, ou dentro do próprio GitHub, e se apoia totalmente no GitHub para ter o portfólio lá dentro. Nada vai se comparar a você ter o seu próprio endereço. Isso já vai mostrar para o seu futuro contratante o quanto que você é ou não profissional. Porque se você não se importa com a sua marca pessoal, então possivelmente o seu contratante vai olhar para você com outros olhos. Se você tem a preocupação com a sua marca, seu endereço pessoal, isso já dá um impacto totalmente diferente. Então, minha recomendação é que você crie o seu portfólio dentro de um endereço próprio. Compre um domínio. Maravilha! E o que um portfólio de programador funcionário deve ter? Vamos ver. Primeiro, uma mini biografia explicando a sua formação e sim, isso conta para muitas empresas, né? Se você tem ou não faculdade. Não importa muito se você quer ou não quer fazer faculdade. O que importa é o que a empresa que está querendo te contratar, a empresa para a qual você mandou o seu currículo, qual que é a visão que ela vai ter de você. Ah, mas eu não quero fazer faculdade, eu acho que não é importante e tal. Cara, na boa, se você ficar com essa visão tão diminuta, infelizmente você vai perder grandes oportunidades dentro do mercado de trabalho. Você tem que dançar conforme a banda toca. Se a banda tá tocando, falando assim, quero pessoas que tenham faculdade, quero pessoas que tenham graduação, quero pessoas que tenham pós-graduação, então você tem que se adequar a esse padrão. Se você concorda ou não, aí é algo pessoal seu, mas você deve seguir a tendência de mercado caso você queira atuar no mercado. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, estou deixando
todos aqui nos cards, também aqui na descrição, onde eu falo sobre a importância de ter uma faculdade. Embora na atuação como programador freelancer isso não seja tão discutido ou tão cobrado, mas se seu foco é atuar como funcionário, então na sua biografia do seu portfólio você tem que sim constar lá que você fez a faculdade X, você tem a pós-graduação Y e assim por diante. Mais uma coisa que você deve colocar é os seus conhecimentos reais em linguagens. Por que eu estou falando real? Às vezes a pessoa ela meio que se superestima, né? Eu domino PHP, eu domino JavaScript, quando na verdade já tem um conhecimento mais ou menos introdutório, mediano, então você deve colocar o seu conhecimento real. Afinal de contas, esse foco de portfólio é expor o seu perfil para um futuro contratante, um futuro patrão, chefe, uma empresa que vai te contratar como funcionário. E se você fala que domina JavaScript, chega lá no teste e você não domina tanto assim, isso vai ficar até feio para você. Então coloca os seus conhecimentos reais na linguagem que você quer atuar ou que você já trabalha, né? Próximo tópico, a relação dos seus projetos desenvolvidos e organizados por categoria. Presta atenção, é muito importante que no seu portfólio você consiga organizar os seus projetos tanto por categoria de assunto, por exemplo, web, mobile, desktop, quanto também por categoria de segmento de empresa. Por exemplo, no segmento web, isso daqui são padarias. No segmento desktop, aqui são lanchonetes e lojas de vestuário feminino. No segmento de aplicações mobile, aqui são aplicativos financeiros e de organização pessoal. Enfim, você precisa organizar, porque quanto mais organizado você tiver, mais isso vai transparecer para o seu futuro chefe, para o seu futuro contratante. Então você precisa mostrar esse tipo de organização, principalmente porque tem algumas empresas de software que atuam em segmentos específicos. Por exemplo, algumas empresas atuam só com supermercados. Então se você tiver lá tudo organizadinho, mostrando só o que você já fez para supermercados, o cara já vai direto naquele ponto, naquela parte do seu portfólio e consegue ver claramente a sua atuação no segmento que ele atua. Então deixa tudo organizado para facilitar a vida do seu futuro empregador, porque isso daí com certeza vai ser um diferencial na hora que ele olhar o seu portfólio e o portfólio de um concorrente aí para a mesma vaga de emprego. Próximo tópico. Alguns prints, descritivo e, se possível, link para o projeto ou demo ou aplicativo para ser baixado. Se for um site, show de bola, você aponta o link para o site e aí o seu contratante vai entrar, vai ver o site, navegar e tal, ver o que você fez e aí sem problema. Caso seja um software desktop que é instalado na máquina do cliente, você pode deixar uma versão demo, né, um beta, para que a pessoa baixe aquela aplicação e instale. Mesmo que você tire alguns recursos, né, coloque lá uma marca d'água tal, mostrando que aquele software ali é só um demonstrativo. Mas é interessante que o seu futuro contratante veja o trabalho que você fez, analise na prática o software que você desenvolveu. Se for um aplicativo, sem muito segredo, aponta o link direto lá para a loja virtual, tanto do Google Play quanto a loja virtual da Apple. Mais uma coisa que você não pode esquecer, cara, você precisa colocar todos os seus dados de contato. E-mail, telefone fixo, se usar telefone fixo ainda hoje em dia, celular, WhatsApp, coloca também o Telegram, redes sociais, mas cuidado, se você apontar redes sociais, presta atenção no que você tem lá dentro das redes. Se você fica postando umas fotos meio contraditórias, umas fotos mais intimistas, umas fotos de você bebendo uma cerveja, de você na praia de sunga, de biquíni, enfim, cuidado, esse tipo de coisa às vezes pode afastar o seu futuro contratante. Estou falando que é errado postar esse tipo de coisa na sua rede social? Não. Estou falando a visão que o seu contratante vai ter na hora que ele entrar no seu perfil. Então não é muito aquele negócio de tipo, mas eu acho que a rede social é minha, então eu vou atuar da forma que eu quero dentro da rede social. Se você tem um perfil público e coloca esse perfil público dentro do seu currículo ou portfólio, cara, então se toca, você tem que seguir algumas diretrizes éticas, senão isso daí pode acabar prejudicando você na hora de conseguir um emprego. Próximo item aqui, vamos lá. Depoimento de cliente, isso daqui é importantíssimo, é o que a gente chama de prova social. Seja um texto que o cliente mandou para você, seja um print de uma conversa no WhatsApp, seja um vídeo que ele gravou falando a respeito do seu serviço para a empresa dele, isso daqui é importantíssimo. Quantas vezes você já chegou lá no Mercado Livre, por exemplo, para comprar um produto, você desceu nos comentários, viu que aquele produto tinha vários comentários e falou,
realmente esse produto aqui então é bom, né? Se os comentários forem coerentes e forem benéficos ao produto. Esse tipo de prova social é importantíssimo que você tenha dentro do seu portfólio. Vídeo, texto ou então até print de conversa, tudo isso é válido. Maravilha, chegamos então agora na parte 2 do vídeo, onde eu vou falar como que a gente monta um portfólio de programação para quem quer atuar como programador freelancer. E de fato, essa atuação como freelancer é a atuação que realmente rentabiliza muito mais, né? Programadores freelancers ganham muito mais dinheiro do que programadores funcionários. Então você tem que montar um portfólio muito bem estruturado para que você consiga potencializar muito mais esse seu crescimento financeiro e profissional e também de quantidade de clientes. Isso é só uma das coisas que eu comento dentro do meu e-book Freelancer Jedi. É um e-book completo para quem está começando na carreira de programador freelancer e quer já entender como que funciona essa pegada de perfil empresarial, que existe basicamente 3 tipos de freelancers, né? Os autônomos, os profissionais e os de perfil empresarial. E esses freelancers de perfil empresarial são aqueles que realmente faturam alto com programação. Então, nesse e-book, eu explano os passos iniciais que você precisa dar para conseguir ter uma carreira de programador freelancer de perfil empresarial. Eu estou deixando o link desse e-book aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Dá uma conferida, com certeza absoluta, se você tem o foco de ser um programador freelancer e faturar muito com isso, mas está perdido, não sabe por onde começar, esse e-book vai ser o pontapé inicial para você entrar de cabeça na carreira de programação freelancer de perfil empresarial. Link na descrição e comentário fixado. Parte 2 do vídeo: como montar um portfólio de programação sendo freelancer. Primeiro, o que seu portfólio deve ter? Um domínio próprio. Ponto. Aqui não é nem opcional, tá? Você, enquanto programador freelancer, larga a mão de ficar colocando o portfólio em domínios gratuitos. Cara, pega um domínio para você, contrata um plano de hospedagem para você, você vai pagar pegar um plano menorzinho, 9, 10, 12 reais por mês para conseguir manter seu site e seu domínio no ar. Você precisa disso. Se você não tiver um portfólio com seu domínio, de cara você já vai ter uma barreira de aceitação por parte dos clientes. Entenda que você está lidando com o cliente final, está lidando com empresários. A primeira coisa que o cara vai ver é aquele endereço esquisito e feio seu lá, tipo github.com/nome de usuário. O cara vai olhar, nossa, que endereço esquisito, né? Endereço complicado. Isso daí já vai dar aquele distanciamento e as chances de você conseguir fechar projetos acabam diminuindo só por conta disso. Segundo ponto, você vai colocar no seu portfólio de programador freelancer apenas projetos mais atuais. Deixa eu te explicar o motivo. Pensa o seguinte: digamos que você trabalhe como desenvolvedor web, você criou um site lá para uma empresa famosa, né, em 1998, e você coloca esse portfólio, esse projeto dentro do seu portfólio. Pensa aí, esse site de 1998, ele ainda está no ar? Ele ainda está com o mesmo visual? Será que, caso ele esteja no ar e com o mesmo visual, será que ele está seguindo as tendências dos dias atuais? Então, se você colocar um portfólio, um projeto no seu portfólio que seja muito antigo, isso vai acabar dando um efeito contrário, né? Ao invés de você atrair clientes, você vai acabar afastando clientes. Não significa que você não vai listar os seus clientes, né? Você pode colocar que o cliente X foi ou é o seu cliente do projeto Y em tal período. Só que você não vai colocar o print do sistema, você não vai colocar o print do software, porque com certeza, passados aí mais de 20 anos, o visual, o layout, a navegabilidade, a usabilidade do software, site que você criou está totalmente diferente daquilo que a gente está usando hoje em dia. Então você vai estar dando um tiro no pé se você colocar um projeto muito antigo dentro do seu portfólio. Lista apenas o nome do cliente. Próximo item, você vai ter que ter uma bio falando das suas formações, caso você tenha. Caso você não tenha uma formação superior, não tem problema. Para o freelancer, isso daí a nível de mercado, a nível de cliente, ele não vai ficar exigindo que você tenha uma faculdade, um mestrado, um doutorado na área de computação. Isso daí é para quem é programador funcionário. Para o freelancer, isso daí é meio que dispensável por parte do cliente. O cliente não vai se atentar a isso. Mas se você tiver, coloca. Isso daí vai dar um peso muito maior na sua biografia e o seu possível cliente vai entrar lá no seu site e vai falar, pô, esse cara aqui ele tem uma graduação na área tal, ele tem um mestrado na área tal, deve ser um cara de gabarito para desenvolver o projeto aqui da minha empresa. E você deve colocar também os seus conhecimentos em linguagens, mas cuidado.
O cara que está entrando para ver o seu site, para ver o seu perfil e ver se te contrata para desenvolver projetos da empresa dele, ele possivelmente não é da área de computação, não é programador, não é da área de TI. Então ele não entende o que você está escrevendo lá. Ah, sou programador PHP, utilizo Laravel, trabalho com Java Spring, não sei o que e tal. Ele não vai entender o que você está querendo dizer. Ele até vai ver umas palavras bonitas, né, umas palavras diferentes, mas na prática você deve falar o idioma que o seu cliente entenda. Senão ele vai ficar boiando no que você está querendo dizer e isso pode acabar gerando o efeito contrário. Ele vai falar, pô, esse cara aqui ele deve ser extremamente caro, extremamente especialista em algo e não é para o meu bico. E o cliente acaba meio que se distanciando de você, achando que você está num gabarito muito acima daquele que ele precisa para fazer o projeto da empresa dele. Então, seja ponderado, né? Coloque lá as suas linguagens que você utiliza, mas só que não extrapola, senão você vai estar dando um tiro no pé também. Aqui eu só ressalto que você deve apontar os seus clientes, tá? O nome dos seus clientes, inclusive clientes antigos. Isso vai fazer toda a diferença para quem estiver entrando no seu site para te contratar. Você precisa, né, obviamente, colocar todos os seus dados de contato, redes sociais obrigatoriamente, tá? Eu tenho vídeos aqui no canal que eu postei falando que você precisa ter um perfil profissional dentro da rede social. Então você pode ter lá o seu perfil de João da Silva, tirar suas fotos pessoais com a sua família, do seu dia a dia, mas você tem um outro perfil, João da Silva Desenvolvedor, que nesse perfil aqui você posta coisas sobre projetos, sobre programação, sobre sistemas, para conquistar clientes. Tenho vídeos aqui no canal onde eu mostro estratégias que você pode usar dentro das redes sociais para conseguir ter um leque de clientes. Então confere depois, link nos cards e também na descrição. E lógico, você deve colocar os projetos que você já desenvolveu, nome do projeto, qual cliente que foi, as linguagens que você utilizou, depoimento dos clientes e o link para o site, aplicativo ou para baixar um demo para que o cliente consiga ver direitinho como que é a sua parte de desenvolvedor e se realmente você vai atender aquilo que ele precisa. E olha só, se você não é bom em design, isso daqui vale tanto para quem é funcionário, né, que quer atuar como funcionário, quanto para quem quer atuar como freelancer. Se você não é bom em design, você pode montar seu portfólio no Canva. Olha só como é bem fácil de você mexer. Eu vou abrir aqui rapidinho o meu Canva, só para você ter uma base. Lembrando que se você é programador, seu foco é código, né? Você não é obrigado a dominar a parte de design, a menos que você seja um programador web no nível full stack. Aí tudo bem, aí você tem que dominar o front e o back de um sistema. Mas se você é só programador, então não tem problema de você usar aplicações como o Canva para poder gerar a parte estética do seu projeto. Veja aqui, vou fazer uma busca rápida só para você ter uma base, tá? Portfólio, site, developer. Vamos lá. Olha só. Tá aqui o modelinho. Clicando que você faria a edição dele. Tem alguns que são premium, né? Você consegue utilizar também. Deixa eu pegar algum premium aqui. Talvez tenha um visual até um pouco mais rebuscado, né? Vamos ver. Olha só. Mais um portfólio aqui. Lógico, aqui está vindo de N segmentos que não tem nada a ver com desenvolvedores, mas você pode adaptar sem problema. Então o Canva vai conseguir resolver grande parte dos seus problemas na hora de montar o seu portfólio de programador freelancer. Mais uma dica que eu vou deixar aqui com você é o seguinte: você pode seguir tendências do exterior para conseguir montar o seu portfólio a nível de visual, saber os formatos, o que os desenvolvedores de fora estão inserindo de conteúdo, por quê? Todas as tendências, pelo menos aqui no Brasil, elas são ditadas pelo público de fora. Não é o melhor cenário, mas infelizmente é assim. O americano, especificamente, ele dita os padrões de layout, de design na parte de web e a gente acaba herdando isso daí. Ou seja, se você for olhar portfólios de fora, você já vai conseguir se antecipar às novas tendências de design, de sites, né, de portfólio e começar a aplicar essas tendências aqui antes delas chegarem aqui no Brasil. Então, eu recomendo que você faça algumas buscas por portfólios de desenvolvedores do exterior. Vou só mostrar um aqui para você ter uma base, mas isso daqui já é mais do que suficiente para que você tenha um pontapé inicial e comece a procurar os seus próprios desenvolvedores de base para poder usá-los como referência para o seu portfólio. Mas olha esse modelinho aqui. Veja aqui que eu estou no site, tá? I am Mitchell Williams, né? Ele é desenvolvedor full stack web. Perfeito. Veja só, ele tem aqui sobre ele, fotinho, um descritivo, as linguagens que ele domina. Observe que foi bem claro aqui, ó, Angular, só domina metade.
UI Design também só domina metade. Colocou os projetos aqui organizados por categoria, igual eu falei para você colocar. Ele tem também aqui um blog, tá? Onde ele faz algumas postagens, enfim. Se bem que está bem desatualizado, né? Você vai ver que tem aqui postagens de 2015 e 2016 apenas. Dados de contato e redes sociais. Basicamente, tudo aquilo que eu falei que é importante que você coloque dentro do seu portfólio de programador freelancer, tá? E possivelmente você deve estar se perguntando, tá, professor, beleza, mas e o seu portfólio? Cadê? Onde que tá? Aí que tá o negócio. Hoje em dia, eu já estou num outro nível de atuação como programador freelancer. Estou numa outra pegada mesmo, um negócio assim muito mais pesado, muito mais avançado, a ponto de não precisar ter um portfólio porque o meu tipo de público é totalmente diferente, o meu tipo de abordagem com esse público é totalmente diferente, então não preciso ter um portfólio para ficar conquistando clientes. Portfólio é importante, é interessante, só que isso é muito mais para quem está iniciando na carreira de programador freelancer. Se você está nesse começo, então sim, para você é interessantíssimo ter um portfólio. Mas no meu caso, que tenho mais de 2 décadas atuando como programador freelancer, eu estou num outro patamar, outro tipo de cliente, outro tipo de atuação, outro tipo de foco. Então por isso que eu não me preocupo hoje em dia em ter um portfólio de atuação como programador freelancer. Embora tenha os meus sites, mas só que eles não são focados em trazer clientes para mim, né? Os meus clientes eu consigo de outras maneiras, de outras formas, inclusive algumas delas eu explico dentro do meu e-book, o Freelancer Jedi, que eu estou deixando o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Recomendo muito que você leia esse conteúdo, ele está riquíssimo para quem está começando como programador freelancer. Fechou? Vou deixar ainda esses 2 vídeos aqui na tela, recomendo que você assista porque são complementos para esse assunto e para fazer você se tornar um programador freelancer de perfil empresarial. Então se liga, clica nesses 2 aqui, assiste em sequência. Grande abraço e que a força esteja com você.